Já que vocês pediram polêmicas, trago polêmicas. Lembrando que o que eu vou falar aqui são fatos, coisas que aconteceram, não é a minha opinião, ok? Não estou dando opinião, vou trazer os pontos dessa bagunça toda. E boa parte de coisas que vocês não sabem, na verdade, é porque só tá lendo a manchete, porque a maioria das coisas aqui era só ler a maioria das notícias de fontes seguras, que lá tem todos os detalhes. Mas vamos lá que eu vou simplificar para você. Vamos começar pelo caso da capivara, a Filó. O que aconteceu? Um fazendeiro, vizinho da fazenda onde Filó e o dono dela moram, vou evitar citar o nome das pessoas aqui, tá? Ele denunciou que o cara ali criava uma capivara na casa dele. O que as pessoas, a maioria, acharam e tudo mais, é que a multa que foi aplicada a ele por conta da capivara foi de 17 mil reais. Não é isso. Um pouco mais de 17 mil reais não é uma multa que foi aplicada por causa da capivara. São somas de multas que ele levou. Sim, foram várias. Como eu disse, pesquisem, só colocar lá no Google fulano, Ibama e o animal que eu vou citar. Vocês vão achar, tá? E tô falando, fato, não vem encher no saco. Quero evitar fadiga. Vamos lá. Tudo isso está documentado, processos que já foram executados, por isso que tem a multa, e foram por técnicos. Coisas que aconteceu ali que não era para acontecer. Viver com a pessoa animais silvestres retirados da natureza. É assim, como eu tô falando de fatos. Existem leis que existem animais que silvestre que você pode ter de forma legal, ele tem um registro, ele veio de cativeiro, blá 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 blá. Esses animais foram retirados de seu habitat, eles são totalmente silvestres. Então, é aí o problema. Ele tinha 2 araras vermelhas, 2 papagaios, 2 jiboias e 2 preguiças, sendo uma delas aquela preguiça real. Foi constatado e provado que ele manuseou filhotes de jacaré e mexeu num ovo dentro do ninho de jacarés. Também tinha uma aranha caranguejeira, presa ali como um animalzinho de estimação, e uma coruja. Esses casos, por exemplo, dos ovinhos e dos filhotes, chegou em vídeo e foi feita toda uma investigação. E o que acontece? O que o bicho pegou? Houveram denúncias e aí foi totalmente investigada. Uma dessas preguiças real, um filhote, morreu com ele. Então, o que diz o laudo do Ibama, onde foi aplicada a multa, é suspeita de exploração animal, maus tratos, manuseio indevido e por isso decorreu a morte desse filhote de preguiça. Então, galera, juntando tudo isso, é que deu a multa de pouco mais de 17 mil reais. Não é só pela capivara. E todas as multas atrasadas até a capivara não foram pagas. Então, é por isso que saiu esse valor de multa que ele tinha que pagar, e ele poderia mostrar, mas o detalhe é esse. Pontos alegados para o resgate da capivara. Primeiro, essa parte que é legal, porque é um animal que foi tirado da natureza, blá blá blá. Pontos levantados. A capivara era dito que ela era livre acesso à mata. Porém, foi constatado que não. Por quê? Ele mora numa zona rural, que é comum alguns animais, quem mora em zona rural e perto de lugar assim, animais silvestres entrarem e tudo mais, mas ela não tinha esse acesso na mata. Ele não mora na mata, como já foi dito em alguns lugares, em alguns vídeos. Ele mora dentro de uma fazenda, o pai dele é fazendeiro, produtor de búfalos. Sim, búfalos. Isso é no interior do Amazonas. Quem cria búfalo tem muita grana. Desculpa, aí foi opinião minha mesmo. E aí, de opinião agora, que eu vou dar rápida, assim, o Ibama não tem lá muito recurso, a gente sabe. Tá errado que a capivara mas ela já estava ali há bastante tempo, ela não ia saber se virar na mata, e aí foi mais ou menos por isso também o motivo do Ibama devolver para ele. E aí eu também acho que a capivara não ia conseguir se virar sozinha.
tá? Mas é uma pessoa que já teve essas repetições. E um dos pontos que foi levantado, e de todas essas multas, é uma coisa que é proibida, você, que entra como exploração animal, é você ter um animal, e o que foi levantado aí, gente, não é opinião, tá? O que foi levantado é que todas essas questões com animais silvestres era pra mostrar em rede social e para benefício próprio, tá? Agora, voltando à opinião, que eu acho bem complicado aqui, é o seguinte, é o povo. Tudo é levado pro emocional. A gente tem que ser mais racional com essas coisas. Por quê? Essas multas são várias. Como eu disse várias vezes, não é só da capivara, de pouco mais de 17 mil reais. Foi feita uma vaquinha para arrecadar 18 mil. Arrecadou pouco mais de 80 mil. E é um filho de um fazendeiro de búfalos, né? Eu gostaria de ser herdeira também. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que, por exemplo, eu vendo produto, peço às vezes pro pessoal ajudar, porque eu tento ajudar um pouco uma região muito pobre que tem muito animal sofrendo e que eu ajudo, né? Tem um monte de protetora independente que tira da boca para dar pros animais. E aí, por exemplo, eu às vezes falo, se cada um doasse 50 centavos, R$1, nossa, eu ia conseguir ajudar muito mais lá e muitos mais animais. Esses protetores que tem dentro de casa, não sei o que passam dificuldade também. Aí uma pessoa que tá lá porque tá na mídia, em evidência, as pessoas nem pesquisam direito e vai doando dinheiro, dinheiro. E assim, às vezes teve gente que doou com um esforço, né? Dinheiro não tá sobrando aí pra maioria da população. E aí, é por isso. Eu, Grace, opinião, acho que o caso de ter preguiça, araras, jiboia, mexer em filhote de jacaré, desculpa, a multa pra mim devida. A primeira repercussão que teve, segundo ele, a Marina, que é o verdadeiro nome da Luísa, entrou em contato para ajudar ele. Depois ela foi nas redes sociais, fez apelos. E aí, o que é mais estranho foi o seguinte, ela fez reuniões com o pessoal do IBAMA, o pessoal grande. E assim, gente, algum biólogo, alguém tem acesso a falar? Não, então assim, ninguém entendeu como que ela conseguiu isso. E aí, ela fez a parte emocional, então teve algumas pessoas que, por ser fã dela, apoiaram, teve pessoas que não, e aí ela perdeu um pouco de credibilidade. E aí começa o enrosco desta outra pessoa. Então, do caso da capivara, sobre o tutor dela, era isso. E aí, o instituto, que era o Instituto Luísa Mel, ele quis se desvincular total da imagem dela e publicou o seguinte, que ela nunca ajudou financeiramente. Lembrando que ela é de uma família muito rica aqui de São Paulo, tá? E como que foi? Por que ela foi meio que escolhida? Ela tinha essa repercussão, né, a pseudo-celebridade brasileira, e aí eles chamaram como uma embaixadora e colocaram um nome para trazer mais doações e credibilidade. O dinheiro ali mensal, porque tem que colocar do bolso, é de uma pessoa que faz mensalmente, e essa pessoa, como não está fazendo caridade para aparecer, ela não quer ser revelada, ela não quer que mostre ela, que fale que é ela. Mas eles alegam que ela nunca fez nenhuma doação e aporte ou ajuda em dinheiro. Só que não é só isso, pessoal. Um dos motivos ali que ajuda é que ela é envolvida em muita polêmica, né? Que aí, assim, você vai ali cutucando, é uma coisa estranha, né? E tem um processo que começou em 2018 dela, eu acompanho já há um tempo esse processo. Eu gostava muito dela, achava ela até começar a ter essas coisas, e com esse processo eu já tenho uma outra opinião hoje sobre ela. Enfim, é um processo que está em 15 milhões de reais. Vou explicar pra vocês. É o caso, quem quiser procurar, chama caso da Borzoi Pia. O xixi bonitinho? Ai, mulher, o xixi bonitinho parecia um filho. E venha me dar um petisque. Ó, pomponzinho. Já volto. Pois muito que bem. Voltando às questões legais brasileiras, e aí não entrem agora com opinião, é o seguinte. Você pode ter uma licença alvará para ter criação de cachorros de raça ou gatos. Para isso são feitas fiscalizações e etc. Os maiores problemas são dos canis ilegais,
porque eles não têm essas verificações. E aí aquela pessoa, inclusive pessoas que, por exemplo, imagina a Pompom, a primeira coisa que eu fiz foi castrar, mas imagina não é castrada. Aí eu vou procurar alguém que tem um Spitz e cruzo para vender. Então entra também em criação ilegal, tá? Em São Sebastião, aqui em São Paulo, no litoral, existia um canil de bulldog francês. Esse canil, ele era legal, tinha alvará e tudo mais, e era um canil famoso. Por que famoso? Ele era como se fosse assim um canil chique, tá? Porque a dona Gabriela, eles são de uma família que tem dinheiro, tem um aporte. Ela gostava muito de bulldog francês. E os bulldogs, eles dão muito problema na genética por conta das criações, né, de criação. Então, também, se você quiser pesquisar, é uma judiação, assim, é uma questão de uma anomalia mesmo que vem acontecendo com os bulldogs, por isso eles têm tantos problemas. Joga aí no Google. Ela ia muito para Europa e Estados Unidos para entender o porquê desses problemas genéticos. E aí ela viu essa questão dos cruzamentos. Então ela trazia para o Brasil matrizes de como se fosse não é o termo correto, mas como se fosse um puro sangue, entendeu? Que não teve aquele monte de cruzamento. O que foi atestado é que as fêmeas que tinham lá, elas tinham 3 crias por vida, não tinha aquele excesso. E por isso, assim, a pedigree e tudo mais era o top de linha, eles eram bem caros, tá? Então, o que aconteceu? O mandado era de busca e apreensão desses remédios, dessas drogas. A polícia chegou lá um pouco antes das 6 da manhã, num final de semana, onde a família estava fora, viajando. E já estava a equipe da Marinha e com a polícia entraram, tá? Tinham remédios lá, haviam coisas cirúrgicas, porém, no alvará e tudo mais na documentação desse canil, tinham técnicos responsáveis, veterinários e blá blá blá, que poderiam manusear isso. Mas aí foi para essa investigação. Não era busca e apreensão de animais, certo? Só que como a Marinha entrou lá, foi retirado todos os animais, todos os bulldogs. E aí, pontos com opinião, beleza? Se você chegar na minha casa 7 da manhã, 8 da manhã, que eu ainda tô dormindo, a hora que eu tô acordando, eu ainda não limpei tudo aqui. Você vai achar que o piniquinho lá das gatas, as caixinhas de areia, não é limpo há dias. Porque elas curtem fazer cocô de madrugada. Você vai achar que os tapetinhos não são trocados há uma semana. Por quê? Porque Leila gosta de comer de noite, bebe bastante água e ama fazer um xixi à noite. Eu tenho que colocar 3. E aí, se Pompom faz, ela faz em cima. E assim vai. Se você for na casa da vozinha, da minha mãe, você vai achar o quintal uma coisa de louco, porque Mafalda e Lobão faz cocô no meio. E Mafalda tem o hábito de arrancar cobertas e carregar por tudo. Então, às vezes ela leva pro xixi, se tá chovendo, ela leva pra chuva. E aí você vai chegar, coitada, não tem. Na casinha não tem nenhuma cobertinha pra ela. E quando ela faz isso, o lobo costuma, às vezes, como ele tá muito velho, fazer xixi em cima, faz xixi na própria caminha. Então, assim, reflitam sobre isso. A maioria das invasões de canis eram sempre os legalizados, tá? Eram, na maioria das vezes, aliás, por volta de 6 da manhã, 5 e pouco, antes de funcionários chegarem. E nesse caso mesmo, se você procurar também, você vai achar vídeos, mostrava-se muito assim, ai, olha, eu tô cheio de cocô, cheio de cocô. Mas aí foi o que eu tô falando, né? Aquele horário não tinha chegado ainda nenhum funcionário pra limpar. Enfim. Isso o que foi legado a maus tratos, assim, tem uma hora que tem um choro lá, olha, cocô com fezes, estão com cinomose. O que foi alegado é que eram as cachorras que estavam no cio, e algumas estavam separadas, mesmo porque elas não iam mais cruzar para ter filhotes, e iam ver depois castração, enfim. Alguns desses animais, quando não iam mais ser matriz, ficavam todos na casa, e assim, vídeos que eu vi, então vão ser muito bem cuidados. Eles estavam gordinhos e tudo mais. Onde que o bicho pega de verdade aí? Tinha uma cachorra que não era do canil, que não era um bulldog, que é uma borzoi. Borzoi é um cachorro exótico. Então, assim, ele não é um cachorro que tem aqui no Brasil, que tem criadouros, não. Ele tem que ser importado. E aí tem a cadela Pia, uma borzoi, que ela veio da Polônia.
ela custou pouco mais de 5 mil euros. Esse é o valor se você quiser importar. Então a gente está falando de um cachorro de mais de 25 mil reais. E aí, assim, tem o canil. Eles estavam no canil e aí, assim, não vou opinar sobre o que tiraram, o que fizeram, mas não tinha alvará para isso. Entraram dentro da casa da família, que eles não estavam lá. E aí retiraram a Borzoi e, se não me engano, eram 1 ou 2 Spitz que eram da família. E os Bulldogs que estavam lá, que também era da família. Se você procurar vídeo desse resgate, você vai ver uma veterinária falando que ela estava muito magra, olha os olhos aparecendo, de maus tratos, a outra ela chorando. O que acontece? O Borzoi, ele é extremamente magro, ele tem um fuço magro, tem até um meme de um cachorro que enfia o fuço para pegar Pringles numa lata eterna, assim. E por quê? Porque são de caça, de corrida. E o pelo, quando mostrou ali, o pelo estava impecável, maravilhoso. Então, assim, é pra gente que tem grana. E estavam gastando muita grana pra manter essa cachorra Ela tava assim, olhando perfeita, porque é muito, muito magro. Essa veterinária, quando pega ela e fala que ela tá muito maltratada, ela fala que é um African Hound. É completamente diferente, não tem nada a ver, tá? E, enfim, levou essa cachorra, levou os Spitz, levou os Bulldogs. Levando os Bulldogs, foram todos colocados em caixinhas de transporte, tudo junto, num veículo que não tinha refrigeração ideal. Colocaram, por exemplo, animais que estavam separados porque eram bravos, agressivos, cachorras que estavam no cio, tudo junto, misturado. Animais, tem relatos de animais que chegaram machucados, tá? Eles viajaram mais de 500 quilômetros no calor. 2 Bulldogs morreram. Assim que a família foi avisada, voltaram e aí viram que pegou todos os cachorros, foram ver atrás porque tinha lá documentação, mas que pegaram a Borzoi. Por que esse fuá todo da Borzoi? Essa cachorra, ela era um dos filhos da proprietária, que ele tem autismo a ponto daquele que não consegue, eu posso estar falando uma bobagem, tá? Ignorância, assim, de como falar a melhor forma disso. Mas ele é um autista que não consegue ter interação ali com as pessoas, que é mais limitado. E essa cachorra, eles se davam muito bem, dava pra ver que ela meio que cuidava do menino, ele tinha uma conexão que eles não conseguem ter com outras pessoas com a cachorra. Ela era o animal de suporte emocional. Aqui no Brasil não existe uma legislação própria para isso, né? Tem os animais assim que são criados em criadouros, que são os de resgate, que são os guias para deficientes visuais, enfim, tem uma série de animais específicos. O de suporte emocional aqui no Brasil ele não tem uma legislação, porém era o desse menino. E aí eles abriram um processo, né? O que a Luísa Mel alegou dessa questão? Nós tiramos lá porque ela estava presa num quarto escuro, um quartinho escuro. O que, segundo a família, não era verdade. Essa proprietária Gabriela, no Instagram e Facebook dela, tinha várias fotos e vídeos dessa cachorra dormindo com ela na cama, no sofá, e brincando com o menino e tudo mais, assim como outros cachorros. E aí abriu um processo. Com o processo aberto, você não pode fazer mais nada, você não pode mexer em nada. Ainda assim, logo que os cachorros chegaram no instituto e o processo foi aberto assim na sequência, houve um mutirão de castração e correram doar. Pontos, Grace agora. Primeiro, é um crime. Certo ou errado é um crime, mas tudo bem, vamos lá. Se os cachorros na sequência já foram castrados e o que foi alegado é que foram todos castrados, eles estavam em boas condições de saúde. Por quê? Quando a gente vai castrar um animal, a gente tem que fazer exames, porque senão o animal não aguenta, tá? Então esse é um ponto. E aí, assim, eles foram doados super rápidos e tal. É uma linha chique, né? Que eu falei, tipo, puro sangue dos Bulldogs. E aí todo mundo queria lá um filhotinho fofinho e de boa linhagem. Existem vídeos de protetores brigando que queria filhote. Enfim, voltando aos fatos. Eu tô olhando aqui porque é muita coisa e eu fiz algumas anotações para não me perder, porque eu sou prolixa e distraída. Esse processo começou a ter repercussão. O que acontece? Lembra que eu falei que morreu 2 Bulldogs?
uma veterinária do instituto fez um laudo, um atestado de óbito dos animais que haviam morrido. E lá colocaram três bulldogs. Assim que essa Borzoi chegou no instituto, então assim, um monte de bulldog e ninguém tinha nome. Mas a Pia se chamava Antonieta. Então assim, começaram a... por que será? E aí, por que 3 bulldogs no atestado de óbito? Tinha lá, porque morreu 3 bulldogs. Quando esse processo veio forte, o que eles falaram? A Antonieta, ela morreu. Morreu como? Não, ela morreu e assim, ela estava muito desnutrida, muito doente, ela morreu. E aí, como era um processo, e assim, entre aspas, mexeu meio com a família errada, porque é com uma galera que tem grana. Então, assim, eles não largam. Tá em 15 milhões esse processo e eles não vão desistir. E aí, como era o processo, pediram as evidências de que ela tinha morrido. E aí ela levou esse laudo, atestado de óbito, de 3 bulldogs que haviam morrido. E falou assim, então, na verdade, ela é minha técnica, eu super confio nela, só que ela confundiu. Ela, ao invés de colocar Borzoi, colocou que era um bulldog. Então, assim, ela só confundiu um Borzoi com um bulldog, tá, gente? Só que aí, por isso, dessa história estranha e outras coisas lá, a família nunca parou. Algumas pessoas que souberam da história, não dita por ela, mas outras versões, e as coisas que, quando começou o processo tal, que essa Gabriela, a dona, começou a postar, principalmente do menino e tudo mais, o menino ficou muito mal. Começaram algumas pessoas a fazer, tipo, campanhas na rede social, tipo, fulana, cadê a Borzoi? Cadê a Borzoi? Não acreditando. E aí, alguns especialistas começaram a... Aliás, quando tinha isso, começou a soltar muita foto dela, lógico, e alguns especialistas conseguem identificar algumas coisas, como, por exemplo, é como se fosse a impressão digital do animal. Existem esses cachorros de pele clara, principalmente, algumas manchinhas e tudo mais, que aí é como se fosse uma digital dele, onde a gente consegue identificar o bicho, que são características próprias, cada um tem a tua. Inclusive, uma das coisas que foi alegada na hora que a veterinária pegou foi que ela estava machucada, maltratada, que era um arranhãozinho perto do nariz. E cachorros mais branquinhos igual a ela, pele mais sensível, brincando arranha, tá? Se for assim, aqui estão tudo maltratados, porque toda hora aparece um bicho aí com uma coisinha que é eles brincando entre eles. Pois muito que bem. Uma pessoa entrou em contato com um biólogo, que chegou a falar no canal até do biólogo Henrique. E ele desceu o pau lá, falou um monte de coisa, mostrou um monte de coisa e em nenhum momento receberam processo. Até aí o biólogo Henrique fala esquisito, mas tudo bem. Uma pessoa entrou em contato com ele falando assim, olha, eu levo os meus cachorros para tomar banho num pet shop, blá blá blá. E eu tô vendo uma foto aqui, era uma pessoa que entendia de animal. Falou assim, tem um Borzoi. E assim, Borzoi é exótico. Não é uma coisa comum. Pra vocês terem ideia, eles são os cachorros preferidos de reis e rainhas na Europa, blá blá blá. E aí falou assim, tô achando esquisito. E deu o Instagram pra esse biólogo. E aí, o que era? Foram fazer aquele negócio tipo de festinha junina e colocar enfeitinhos de festa junina nos bichinhos e postaram essa foto. Esse biólogo olhou, conseguiu identificar algumas manchas, falou, é ela. Até assim, em postagens, se vocês procurarem, vocês vão ver que tem lá a Borzoi, e a Pia, e essas fotos, e aí tem circulado, assim, as coisas que são em comum. E aí fizeram um BO, fuá, e aí sumiu tudo desse pet shop e eles negaram até a morte. Pois muito que bem, deu muita repercussão. Passado um tempo, um adestrador, que é um cara que entende muito de animais, começou a trabalhar para uma família rica. Esta pessoa, ela é filha da família proprietária do shopping Higienópolis, aqui de São Paulo. É um shopping, quem é de São Paulo sabe do que eu estou falando. E aí o que acontece? Tinha uma Borzoi. E ele lá adestrando, passeando com outros animais, um dia passear com ela, aí ele olhou e falou, não é normal, Borzoi, branca desse jeito. Aí começou a olhar, pesquisou, falou, é a mesma. Aí, apesar de ele estar trabalhando para essa pessoa, ele ficou com aquele peso na consciência. E aí ele procurou e denunciou, falou, tá aqui, tá com a fulano. Do que se sabe aí, futricos, tá? É que ele e ela tiveram lá um desentendimento e tudo mais. Só que assim, não tava
estava morta, né? E aí, Gabriela, a proprietária, foi pra cima. Esse adestrador tinha a foto dessa cachorra e foi juntado no processo. E aí eles, infernizando muito a vida, conseguiram uma busca e apreensão pra ir na casa desta ricona, pra ir lá e se achasse uma borzoi, iam fazer exames pra verificar se era a mesma. Detalhe, esses animais, quando vêm de fora, esses exóticos, eles já vêm com uma microchipagem, até pra você poder trazer, importar, blá blá blá. Essa cachorra, assim que foi pega, tiraram cirurgicamente o chip dela e microchiparam com a microchipagem aqui do Brasil. Não é a mesma coisa, mas assim, seria meio que uma falsidade ideológica, saca? Só que assim, o fórum lá de São Sebastião tinha que... colocou a busca e apreensão. E sempre quando tem esses negócios que é chegar cedão, tal, isso tem que ser muito sigilo. Então era segredo de justiça. Era muito sigilo. E era cedo. Se não me engano, era 8 da manhã. Um pouco antes, o instituto chegou lá com um cancelamento dessa busca e apreensão, assinado por um juiz. E aí já começaram com aquilo. Pô, mas como que eles sabiam? Pô, e se a cachorra não é essa que tá morta, por que não deixa vir fazer exames? Enfim, esse caso está indo e voltando. E aí sim, é desde 2018. Gente, são 5 anos. E ele tá nos finalmente. Então pode ser que esta pessoa tenha que pagar 15 milhões de reais de indenização. Enfim, a pessoa é muito bem assessorada, porque não dá pra fazer tudo isso sozinha. Outras polêmicas que tiveram. Teve um caso lá de um podcast da mulher da casa abandonada, também em Genópolis, Zona Nobre de São Paulo, aonde teve a busca e apreensão dos cachorros, porque era um lugar insalubre e tudo mais. A pessoa entrou lá. Ao invés dela pegar o cachorro, então, já que ela estava indo resgatar, pega e sai. Não, ela ficou passeando com o cachorrinho. A senhora lá ficou tendo surtos psicóticos por causa do cachorro. Ela ficou com um só no colo, tinham vários lá, não teve nada. Ficou lá, assim, colocando o cachorro num estresse imenso. Saiu, dando tchauzinho pra todo mundo, alegre e feliz com o cachorrinho no colo, enfiou num lugar e foi embora. O que aconteceu com os outros? Pegaram os outros, não quis nem saber. O que deu pra sentir ali é o showzinho pra me aparecer, entendeu? Tipo, eu vou aqui, olha como eu sou boazinha, tô resgatando, é como eu sou linda. E ficou igual a esses programas infelizes que, tipo, depois do intervalo e fica enrolando, ela ficou muito tempo lá enrolando com o cachorro. E ficando mostrando em live. O importante ressaltar aqui é que ela não é veterinária, ela não é bióloga, ela não tem nada de uma especialidade de verificar coisas animais. É outra coisa. Só que ela se mete em assuntos que são para técnicos verem e resolverem. Então, até se vocês quiserem pesquisar, existem outros problemas envolvendo ela. Então, aí vamos lá para um outro assunto. Existia um caso de uma elefante que estava num zoológico de Ribeirão Preto, cidade de São Paulo. E lá faz muito calor, muito calor. E aí a Marina fez toda uma campanha, arrecadou dinheiro, fez abaixo-assinado, foi na justiça, não sei o que, pra tirar essa elefanta dali e levar para esse santuário em Mato Grosso do Sul. Veterinários, principalmente biólogos, entraram na justiça para não fazer isso. Por quê? Essa elefanta tinha 58 anos e ela já era cega e tinha algumas outras coisas da velhice, né? Alguns outros problemas. E ela estava vivendo lá há muito tempo, então o deslocamento poderia ser muito problemático. E assim, apesar de não ser ideal, ela já estava acostumada a um ambiente, igual o caso da capivara que eu falei. Não tinha que estar lá, tinha que estar na natureza, mas já estava acostumada àquilo. Então eles começaram a dizer que era um alto risco. Mas tirou e acabou, e aí depois de um tempo essa elefanta morreu. Ela andou só 1.500 quilômetros, mais de um dia. Enfim, e aí também tem um caso de uma ursa e um chimpanzé, que foi essa também de trás pra cá, levou pra santuário e que depois eles morreram. Então, essa é a Marina. E aí eu vou trazer mais um pouquinho de polêmica. Existem 2 delegados muito famosinhos aqui em São Paulo que entraram aí pro ramo da política. E aí tem um cara aqui de São Paulo que ele foi eleito deputado federal. Ele foi o 6º mais votado do país. Mais de 460 mil votos. Foi eleito. Se você jogar o nome dele no Google, que eu aposto que você já sabe de quem eu estou falando, coloca na fulano, deputado, não exercício. Porque você vai cair certinho na página lá da Câmara.
Como que ele fez a campanha dele? De que ele queria ir para Brasília, na Câmara ele já era deputado estadual, ele queria ser federal, para brigar pelas pautas, pelos animais e blá blá blá. O que aconteceu? Tem uma matéria, se vocês procurarem várias, mas todas saíram no dia 17 de janeiro desse ano, aonde ele disse que ganhou, mas que ele não queria ir para Brasília. Oxi! O que aconteceu? Ele falou que não queria ir para Brasília, fez um esqueminha com a Prefeitura de São Paulo, e ele hoje cuida de uma secretaria de São Paulo, de inovação e tecnologia. Não entendi nada. O cara falou que é defender animal, é delegado e tá mexendo com tecnologia. Tá esquisito isso aí. E no partido dele, que é o PP, ele então fez um bem bolado lá, do tipo, dou aí, né? Entra outra pessoa do partido, que pode fazer isso. E aí entrou um coronel Telhada. Não entrou pra fazer nada de animais. Então, resumindo, o cara recebeu 461 mil votos, mais de 461 mil votos, e ele não quis ir pra Brasília, não foi, não tem ninguém lutando pra animal, coisa nenhuma, e ele está numa secretaria de São Paulo, recebendo pra isso de inovação e tecnologia. Tá esquisito. O outro delegado, bonitão, né, que ficava lá, ele é vereador de São Paulo, ele está sendo investigado por desvio de verba pública. Meu ponto aqui de tudo isso, e até para trazer essas outras coisas, é para vocês, pra gente ficar mais esperto, tá? Porque tem muita gente que explora animal. Então, existem pessoas que querem fama e ganhar dinheiro explorando animais, mesmo que seja indiretamente. Fazem coisas boas? Fazem, lógico que fazem, né? Resgatou um monte de bicho, tá sempre ali. Mas, é legal isso, a gente tem que apoiar. Mas até onde isso também é usado para outros benefícios próprios? Beleza, é isso. Oremos.